Bom dia, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo bíblico dominicalmente que nós estamos realizando sobre a Reforma Protestante. Bem, como os irmãos já têm conhecimento, nós falamos que vários fatores motivaram a divisão da igreja no século XVI, que foi justamente o momento em que a igreja passou a ser duas igrejas cristãs, uma católica e a outra protestante. Sabemos que fatores teológicos, fatores doutrinários e algumas discrepâncias em relação ao ensinamento do modelo apostólico do primeiro século levaram também a igreja a esse momento crucial que foi o momento da sua reforma. Mas também a imoralidade que entrou dentro da igreja, assim como a falta de espiritualidade, a falta de envolvimento com o reino de Deus e especialmente por questões políticas, a igreja se distanciou dos ensinamentos bíblicos e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A igreja na época estava muito rica e sempre com o pensamento de adquirir mais riqueza, de forma que algumas pessoas criticavam de maneira direta, especialmente a opulência dos líderes, do Papa, as riquezas, os ouros, as joias das catedrais, inclusive da Basílica de Roma. Então a igreja era a cada dia uma igreja politizada, que vivia para se exaltar. E alguns dos líderes e dos pré-reformadores fizeram a sua parte, tiveram uma ação direta, uma contribuição direta na reforma. E um deles, nós podemos citar, considerado como pré-reformadores por alguns, mas também não é unanimidade, mas contribuiu muito. Nós temos que entender que este homem foi de grande importância para a mudança da igreja, e ele era chamado de Pedro Valdo. Pedro Valdo era um comerciante muito rico na época. Ele viveu no século XII para o século XIII. Ele tinha muitos recursos financeiros, era um homem de grande reputação e próspero no sentido financeiro. De forma que Pedro Valdo, num certo momento, ouvindo um trovador cantar a respeito do testemunho de um homem que tinha grande riqueza, e abriu mão de sua fortuna para seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, com uma vida de simplicidade e uma vida de caridade. Então ele foi sensibilizado e foi impactado pelo testemunho que foi cantado através daquele trovador. E Pedro Valdo imediatamente procura um sacerdote e pergunta: o que eu farei para me tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo? E o sacerdote responde com a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez ao homem que se aproximou dele querendo a salvação, sendo este rico. Se queres um tesouro no céu, então, conforme Mateus 19:21, vá e venda tudo o que tens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Se queres ser perfeito, se queres o tesouro no céu, então faça isso. Disse o Senhor Jesus Cristo àquele homem que tinha grande riqueza, e nós sabemos que o mancebo rico se entristeceu com essas palavras, voltou atrás, não seguindo mais ao Senhor Jesus Cristo e perdendo a oportunidade da sua salvação. Pedro Valdo, diferente daquele homem, imediatamente tomou a decisão de se desfazer de todo o seu recurso financeiro. Ele era casado, tinha 2 filhas, mas ele procura a esposa, não a deixa certamente em pobreza, mas uma parte do seu recurso ele assegura
uma vida tranquila para a sua esposa e a entrega. E as duas filhas que ele tem, ou que ele tinha, ele as coloca em um convento e passa a seguir uma vida de pobreza, uma vida mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de pregação da palavra, e procura 2 sacerdotes e pede para que aqueles sacerdotes pudessem traduzir a Bíblia para o seu idioma natal, ou seja, o idioma francês, porque ele era natural de Lyon. Os sacerdotes, eles conseguem fazer o que o Pedro Valdo pediu, que foi a tradução das Escrituras Sagradas, especialmente do Novo Testamento, para o seu idioma. E ele começa a estudar a Bíblia, aprendendo muito algumas lições importantes a respeito das Escrituras Sagradas e da vida do Senhor Jesus Cristo, e dessa forma ele começa a se aproximar mais do Senhor nosso Deus, a se aproximar mais da conduta do Senhor Jesus Cristo e da sua espiritualidade. E ele começa também a memorizar muitos versículos e a ensinar as pessoas que estavam em sua volta, as pessoas da sua cidade, e através da sua pregação muitos se convertem ao Senhor Jesus Cristo através das Escrituras, e a conversão gera a ele muitos discípulos, e esses discípulos ele passa a ensinar, passa a discipulá-los, assim como Jesus Cristo fazia, conforme a orientação bíblica, e de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, assim como está escrito em Mateus capítulo 28. Queridos, então, depois que ele ensina tudo o que ele precisava ensinar para aqueles homens, ele começa a enviar de 2 em 2, assim como Jesus Cristo fez com os seus discípulos, enviando a cada 2 para fazer aquele trabalho de evangelização e de ensino da palavra. E com isso, esses homens começam a ganhar mais pessoas para o reino de Deus, começam a ganhar seguidores, e eles passam a ser chamados de valdenses, se é que eles se intitulavam como pobres de espírito, porque eles tinham um voto de pobreza e de santidade, além de um voto de comunhão com Deus. Queridos, Pedro Valdo influenciou muito a sociedade daquela época. Então, ele decide que a sua vida deveria ser da pregação da palavra, do ministério da evangelização e de ganhar vidas para o reino de Deus. De forma que Pedro Valdo, ele começa a fazer alguns inimigos também na época, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não aceitava que os leigos pregassem sem a autorização do bispo. E ele foi chamado pelo bispo de Lyon, ou melhor, pelo arcebispo de Lyon, que o proíbe de evangelizar. Diante dessa situação, ele dá a seguinte resposta a esse arcebispo, justamente a resposta que está nas Escrituras, conforme os apóstolos responderam àqueles que o proibiam de evangelizar, que está em Atos capítulo 5, versículo 29, dizendo que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. De forma que Pedro Valdo desobedeceu ao bispo, ao sacerdote que o tinha proibido, e ele com isso foi excomungado. Em 1179, ele recorre ao Papa. Então o Papa Alexandre III determina que ele só poderia pregar a palavra, só poderia ensinar o Evangelho se fosse a pedido ou a convite de um bispo, fato que provavelmente não poderia acontecer, porque a igreja não aceitava
que os leigos estivessem evangelizando. Em 1184, o Papa Lúcio III o excomungou por desobediência e por falta de submissão à Igreja Católica. Então, os valdenses passaram a ganhar muitas pessoas, continuaram a evangelizar mesmo com a proibição do Papa, e foram perseguidos pela Inquisição, que era muito forte na época, foram condenados e muitos deles foram mortos, mas a contribuição de Pedro Valdo foi muito valiosa para que a igreja pudesse progredir no sentido de uma reforma. A intenção de Pedro Valdo, ou dos valdenses, era purificar a igreja e levar a igreja a uma vida simples dos apóstolos, ou seja, renunciar ao mundo. Queridos, Pedro Valdo, ele foi considerado por muitos como um pré-reformador, mas outros não consideravam porque ele ainda não tinha a perspectiva de pregar a salvação através da fé, através da graça de Deus, e a justificação mediante a graça, como os outros pré-reformadores fizeram. A ênfase maior de Pedro Valdo era a pregação da palavra, mas uma vida de simplicidade, uma vida de pobreza e também uma vida de penitência. Como nós sabemos, a penitência não é um ensinamento apostólico, não é um ensinamento bíblico, mas para um leigo ele foi muito longe, ele conseguiu muitas vitórias e com certeza ele não agradou a Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, por pregar ensinamentos somente bíblicos, porque a Igreja Católica também tinha a sua tradição, que eram as revelações segundo eles, que os papas recebiam da parte de Deus e passavam para a Igreja como verdades absolutas, como dogmas que precisariam ser considerados e incluídos na doutrina. Porém, Pedro Valdo entendia que só a Bíblia tinha autoridade e por isso tinha a supremacia. Queridos, nós também podemos citar outros pré-reformadores na época, e um deles de grande importância, por que não dizer o mais importante dos reformadores, que viveu no século XIV. É o reformador mais importante, queremos afirmar que sim, foi Martinho Lutero, mas depois de Martinho Lutero foi John Wycliffe. John Wycliffe, irmãos, era um homem sábio, era um doutor. Ele, em 1372, concluiu o doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele era natural da Inglaterra. E ele se tornou o professor mais importante daquela universidade. E ele tinha alguns pensamentos em relação à Igreja Católica, ao Papa, que incomodava muitos, especialmente a Igreja Oficial do Império Romano, que foi justamente a igreja que combateu o pensamento de Wycliffe, que condenou as ideias. O Papa, na época, não aceitava que o Wycliffe ensinasse algumas questões que para eles eram inverdades, mas ele estava falando a pura verdade. Então nós vamos verificar alguns dos ensinamentos de John Wycliffe, especialmente no campo da vida dos irmãos que viviam na Inglaterra. Ele dizia que o governo inglês deveria se responsabilizar em corrigir os abusos da Igreja Católica em seus domínios, especialmente daqueles bispos e líderes da igreja que praticavam vários tipos de crimes, e o Papa condenou também esse tipo de ensinamento. Wycliffe, ele entendia que os sacerdotes ou os leigos são iguais
aos olhos de Deus. Então, lógico, os leigos, as pessoas simples, não precisariam de um intermediário, de um mediador entre eles e Deus, de forma que não teria nenhum valor o sacerdócio para a vida dos leigos, porque qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que era o único mediador entre Deus e o homem. Então isso ele falou com convicção e é uma verdade bíblica. Ele escreveu também que os sacerdotes, ou seja, os sacerdotes e os mediadores que eles se consideravam, né, não eram essenciais. A missa também não era essencial. Então ele certamente desconsiderou algumas questões que para a Igreja Católica era de suma importância. Ele inclusive fez com que vamos dizer assim, a postura dos bispos, não é? E caísse em descrédito diante da sociedade, né? A conduta dos bispos não eram bem vistas e com essa acusação de Wycliffe foi muito mais degradado. Queridos, ele afirma também que a justificação e a salvação somente poderia ser através da graça de Deus, não através de penitência ou outros eventos semelhantes. O Papa deveria ser o exemplo de pobreza para o Wycliffe, pois Jesus Cristo viveu como uma pessoa pobre, sem prata nem ouro. Os apóstolos assim também viveram a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele deveria ser um pastor de rebanho e um pregador que traz homens a Cristo, e não a pessoa, a figura que ele representa para a igreja. A igreja não precisaria de Papa, que era um modelo falido, segundo Wycliffe. O poder temporal do Papa corre perigo, né, diante desse pensamento, dessa condenação. Ele denuncia o mundanismo e a pompa do poder político do Papa. Ele também chama o Papa de anticristo e inclusive escreve em alguns artigos. Na época haviam 2 papas, por questões também políticas, porque um tinha sido eleito, mas teria ido para a França, ser governante na França. Então, nós sabemos que houve muitos problemas. Nós vamos, na próxima aula, dar continuidade ao estudo sobre John Wycliffe e o pensamento dele. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos dar continuidade ao crescimento espiritual no ensino da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.